Um goleador nato, sempre bem posicionado e com faro de gols apurado. O amor pelo gol, pela bola na rede, nunca faltou ao Amoroso. Decisivo, o tipo de atacante que quando o time precisava, lá estava ele. Marcou gols importantíssimos ao longo da sua bela trajetória e foi artilheiro por onde passou. Japão, Itália, Alemanha, Brasil. O homem gostava mesmo de dar alegria ao seu torcedor. Portanto, hoje a história é dele, Amoroso. Márcio Amoroso dos Santos nasceu no dia 5 de julho de 1974, em Brasília, Distrito Federal. Sobrinho de José Amoroso, ídolo do Botafogo dos anos 50, o atacante foi descoberto no Minas Tênis Clube, depois teve passagem pelo ACEF, até que chegou às divisões de base do Guarani, ainda garoto. Foi no ano de 1992 que o jovem e promissor Amoroso subiu para o time profissional do Bugre, depois de ter feito toda a sua base no clube. Porém, ele nem chegou a defender a equipe, isso porque, ainda muito jovem, foi emprestado ao Tóquio Verde do Japão. Atuando pelo futebol japonês, o Amoroso só não fez chover e desandou a fazer gols, ajudando a sua equipe, que tinha outros estrangeiros, a vencer a J-League, ou seja, o campeonato japonês, na sua primeira edição na história, onde ele até foi artilheiro da competição, inclusive. Depois de fazer a melhor campanha na primeira fase, o Tóquio derrotou o tradicional Kashima Antlers de Zico na decisão por 3-1 no agregado. Além do título coletivo, o brasileiro foi eleito o melhor atacante da temporada. Pelo Tóquio, o Amoroso jogou 19 partidas e marcou 16 gols, além de ter ganhado, claro, um troféu. Em 1994, retornou à sua casa, o Guarani. Ainda tido como uma grande promessa, o Amoroso conseguiu com o seu clube ser o 10º colocado no Campeonato Paulista. E no Brasileirão, o Bugre fez grande campanha, onde chegou até a fase de semifinal e aí só foi parado pelo grande time e estrelado do Palmeiras. O Amoroso foi simplesmente o artilheiro daquela edição, com 19 gols marcados, juntamente de Túlio Maravilha. E além disso, o goleador recebeu a bola de prata da Placar daquele ano de 94. Já no ano de 1995, o Guarani não conseguiu manter o mesmo nível e acabou não fazendo campanhas boas como no ano anterior. A equipe de Campinas foi apenas a 18ª colocada no Brasileirão e não foi para a fase final. O Amoroso, por sua vez, não conseguiu marcar tantos gols como em 94. Outro torneio que o Bugre jogou foi a Copa Comebol, em que caiu na primeira fase. Sendo figura importante do Guarani e artilheiro do Brasileirão de 1994, em 1995, portanto, o Amoroso ganhou a sua primeira convocação para defender a seleção brasileira. Zagallo foi quem chamou o atacante para um amistoso contra Honduras, que terminou empatado em 1-1 e o atacante esteve em campo por 28 minutos. Seguiu no Guarani no ano de 1996, porém não por muito tempo. Isso porque seu desempenho bem acima da média logo levou para um dos maiores clubes do futebol brasileiro, o Flamengo. Chegou a fazer gols na boa campanha do Bugre no Brasileirão, onde caiu nas quartas de final antes de desembarcar no Rio de Janeiro, onde sabia que teria uma concorrência pesada por vagas no time titular, como por exemplo Romário, Bebeto e Marques. Além disso, conseguiu ter seus minutos em campo, o suficiente para atrair a atenção do futebol europeu, mais precisamente da Udinese, da Itália. Só que antes disso, ele fez parte do plantel campeão carioca daquele ano de 1996. Então, após pouco tempo no Mengão, ele deixou a equipe com 21 jogos, 5 gols marcados e uma taça conquistada. Foi um dos principais reforços da equipe de Udine, mesmo sendo a princípio desconhecido pelo torcedor italiano. Porém, num clube médio da Itália, mostrou seu valor, com bolas nas redes e sendo peça importante na campanha do clube, que terminou numa ótima 5ª colocação no Calcio, culminando com uma vaga para a disputa da Copa da UEFA. O Amoroso fechou a primeira temporada na Udinese com 29 jogos e 12 gols marcados. Seguiu no clube para a temporada de 1997 e 1998 e se manteve em bom nível, apesar de não ter tido números expressivos. A Udinese caiu na segunda fase da Copa da UEFA e nas oitavas de final da Copa da Itália. A grande campanha ficou por conta do campeonato italiano, em que o clube foi o 3º colocado, atrás apenas de Juventus e Internazionale, e por muito pouco não conseguiu uma vaga para disputar a UEFA Champions League.
Com o futebol apresentado na Udinese, voltou a ser convocado com frequência para a seleção do Brasil entre 98 e 99, e depois da saída de Oliver Bierhoff, o alemão, o Amoroso assumiu totalmente o protagonismo no comando de ataque, sendo responsável por fazer os gols do time. Marcou 24 na temporada. Isso atraiu a atenção de um clube emergente e endinheirado naquela época, também da terra da bota, o Parma, que pagou cerca de 28 milhões de euros na cotação da época pelos gols do Amoroso. Para se ter uma ideia, ele marcou 22 gols na Série A italiana e foi o goleador máximo daquela edição. Entrou também na seleção de 11 melhores do Calcio. Portanto, ao final dessa temporada, deixou a Udinese, tendo marcado 42 gols em 103 partidas disputadas. A Copa América de 1999 foi a primeira e a única competição que o atacante disputou com a amarelinha, mas ele jogou muito bem, sendo titular do time de Zagallo. Marcou 4 gols e deu uma assistência nas 6 partidas em que esteve em campo e dividiu o protagonismo com jogadores fora de série, como Rivaldo e Ronaldo Fenômeno. Sobrando, o Brasil bateu o Uruguai por 3-0 na final e sagrou-se campeão continental, jogando muito bem. A transferência milionária para o Parma não rendeu o esperado pelos dirigentes e torcedores do clube, que depositaram muita expectativa no Amoroso por tudo que ele havia feito na Udinese. Isso porque ele conviveu com lesões nos 2 anos em que esteve no clube, principalmente nesse primeiro, e não conseguiu ter a performance desejada. Ao menos, ganhou o título da Supercopa Italiana de 1999, derrotando o Milan na final. O Amoroso jogou 18 partidas e marcou só 4 vezes na temporada de 99 e 2000. E na temporada de 2000 e 2001, conseguiu ter uma sequência mais interessante de partidas. O Parma seguia sendo competitivo, com grandes craques no seu plantel, como Fábio Cannavaro, o lateral esquerdo Júnior, e Gianluigi Buffon, o goleiro. A equipe foi vice-campeã da Copa da Itália e terminou o Calcio numa excelente 4ª colocação. Depois de uma boa temporada no clube, o Amoroso foi envolvido em mais uma transação, dessa vez envolvendo o Borussia Dortmund da Alemanha. Precisando fazer caixa, o Parma vendeu o jogador, que na equipe jogou 52 jogos, marcou 18 vezes e ganhou um troféu. Pouco mais de 25 milhões foi quanto o Borussia Dortmund teve que desembolsar para pagar ao Parma e ter o centroavante brasileiro que estava no ápice da sua carreira. Na Copa da UEFA, o Dortmund conseguiu chegar à final, mas aí perdeu do bom time do Feyenoord da Holanda. Já no campeonato alemão, conseguiu superar o gigante Bayern de Munique, além do Leverkusen, para ser o campeão da Bundesliga daquela temporada, ou seja, do campeonato alemão. Os gols do Brazuca foram fundamentais para tal. Ele foi simplesmente o artilheiro do campeonato com 18 gols marcados e foi eleito também o melhor jogador da Bundesliga daquela temporada e, logicamente, o melhor futebolista em solo alemão naquela temporada. Ao todo foram 46 jogos e 26 gols marcados. A temporada de 2002 e 2003 do Amoroso foi bem mais discreta em comparação à anterior. Isso porque a equipe não conseguiu repetir o feito de vencer a Bundes, terminou em 3º lugar e nas demais competições não teve tanto protagonismo. No máximo, foi semifinalista da Copa da Alemanha. O Amoroso também teve números bem mais modestos. Ele jogou 34 jogos e anotou 9 gols. Depois de não disputar o Mundial de 2002 Coreia-Japão, mesmo sendo artilheiro e tendo arrebentado na temporada alemã, em 2003 o Amoroso recebeu a sua última convocação para a seleção brasileira. Ele jogou 50 minutos de um amistoso contra a seleção chilena, que terminou em igualdade de 0-0, e após isso ele não voltou mais a jogar pelo Brasil. Sendo assim, com a amarelinha, o atacante disputou 19 jogos, fez 9 gols e ganhou um título. Prosseguiu no Borussia na temporada de 2003 e 2004, sua 3ª e última com a camisa do clube, onde passou a ser muito querido pelo fanático torcedor aurinegro. Nessa temporada, o Borussia foi apenas o 6º colocado no campeonato alemão e o título que ficou mais perto foi o da Taça da Liga Alemã, mas aí a equipe do Dortmund bateu na trave e perdeu de 4-2 do Hamburgo na final. Depois de ficar algum tempo sem clube, se transferiu ao Málaga, da Espanha. Então, no Borussia Dortmund, o Amoroso somou 89 partidas, nas quais balançou as redes 43 vezes e conquistou um título. Nesse novo desafio, o Amoroso não conseguiu ter o amplo destaque jogando em La Liga. Num time bastante limitado tecnicamente, terminou o campeonato espanhol em 10º lugar, e ao final da temporada, o jogador foi repatriado pelo São Paulo.
Sendo assim, no Málaga, o Amoroso disputou 29 jogos, onde marcou 5 vezes. Foi contratado pelo tricolor do Morumbi para disputar a fase final da Copa Libertadores e já chegou sendo figura extremamente importante para a equipe de Paulo Autuori. Marcou na semifinal, diante do River Plate, no Monumental de Núñez, na vitória por 3-2 do São Paulo. Só tava dando o River Plate. E ainda por cima, deixou o seu na decisão contra o Atlético. Marcou e deu assistência, inclusive, na vitória por 4-0 diante do Furacão, que culminou na conquista da América pelo time do São Paulo e do Amoroso, que inclusive foi eleito o melhor jogador em campo nessa final e entrou na seleção de 11 melhores do torneio nesse tricampeonato do São Paulo. Cheguei praticamente para conseguir o filezinho aí, mignon, e graças a Deus conseguimos um título histórico. Agora podemos trocar Morumbi para Morumbi, agora não tem mais jeito. No final do ano, foi atrás de um sonho ainda maior, ganhar o Mundial de Clubes da FIFA. Sempre muito importante, o Amoroso deixou 2 na semifinal contra o time do Al Ittihad, ele foi decisivo, e depois esteve em campo durante os 90 minutos na final contra o Liverpool da Inglaterra, na qual o tricolor venceu por 1-0 e sagrou-se então o melhor time do planeta naquele ano. Em janeiro de 2006, ele deixou o clube para defender as cores do Milan. No São Paulo, o atacante disputou 28 jogos, marcou 16 gols e ganhou 2 títulos. Essa passagem, um tanto quanto aleatória pelo Milan, não foi muito duradoura. O clube precisava, às pressas, de um substituto para Christian Vieri, mas o Amoroso não conseguiu espaço na equipe e ficou pouquíssimo tempo. Disputou só 5 jogos e marcou uma vez. Após deixar a Itália, um novo retorno ao Brasil. Dessa vez, o Amoroso foi jogar no Corinthians, numa época bastante conturbada internamente do clube. A equipe não conseguiu ganhar títulos no período, tendo como melhor campanha um 9º lugar no Campeonato Brasileiro. Seguiu no timão até o ano de 2007, e o clima interno continuou bem ruim, assim como o desempenho da equipe dentro do campo. Reflexo disso, claramente, foi o rebaixamento do clube para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, mas aí a essa altura, o Amoroso já nem fazia mais parte do grupo, pois no decorrer do ano ele deixou o Corinthians para defender as cores do Grêmio. No alvinegro, totalizou 23 partidas e 4 gols marcados. Com a camisa do Grêmio, o Amoroso disputou o início do Campeonato Brasileiro e também a reta final da Libertadores. Isso ainda no primeiro semestre de 2007. Sua grande expectativa quando puder jogar realmente, quando tiver pronto para vestir a camisa do Grêmio e em se tratando de Libertadores da América, como é que você está projetando isso? Não, esse praticamente 26 dias, né, que antecede a minha estreia aí tanto pelo Brasileiro, né, quanto pela Libertadores, né, que a gente espera possa disputá-la, eu tenho certeza que vai acontecer. Vou ter essas semanas aí para trabalhar com o Flávio, poder entrar na minha melhor condição possível. O tricolor gaúcho eliminou clubes como São Paulo até chegar na finalíssima contra o tradicional e muito forte Boca Juniors de Riquelme. Aí o sonho do Vila Liberta para o Amoroso ficou pelo caminho após perder os 2 jogos para os argentinos. Ele chegou até a participar do 2º jogo no Olímpico. E após isso, ele deixou o Imortal, numa passagem bastante frustrante, dado o nível de expectativa na sua contratação, com 11 jogos disputados e nenhum golzinho marcado. O próximo destino do já veterano goleador foi o Aris, da Grécia, ainda dentro da temporada de 2007 e 2008. Por lá, a passagem também não foi muito longa. No clube ele ficou até maio de 2008, quando teve seu contrato rescindido. Na equipe grega, foi a campo em 12 oportunidades e marcou 2 gols. Após um bom tempo parado, em dezembro de 2008, assinou com o Guarani para a disputa do Campeonato Paulista de 2009. No entanto, o atacante pouco jogou e logo anunciou a sua despedida do futebol profissional. Somando a primeira e última passagem pelo Bugre, ele totalizou 40 partidas e marcou 28 gols. Atuando por clubes ao longo da carreira, o Amoroso disputou 432 jogos, marcou 180 gols e ganhou 6 títulos coletivos.
No ano de 2012, ele começou a jogar o showball, juntamente com seus antigos companheiros e amigos de Guarani, o Djalminha e o Luizão. E poder reencontrar o Luizão aqui, meu companheiro, meu eterno companheiro de ataque, e poder agradecer a todo mundo, a torcida do Guarani que participa também dessa. Além de empresário, o Amoroso acumula mais uma ocupação, essa dentro do futebol. Em 2014, ele se tornou comentarista do canal por assinatura ESPN, onde ele permanece, inclusive, até os dias atuais. Então, atualmente, o ex-atacante, agora o comunicador, teve o seu contrato renovado com a emissora. Como você pôde ver, além de um atacante mortal dentro da área, o Amoroso reunia características como mobilidade, habilidade, boa técnica e ótima movimentação. Poderia ser o homem de referência ou o segundo atacante com maestria. Ele construiu uma carreira vitoriosíssima e teve seu nome marcado na história de vários clubes. Esse foi o grande Amoroso. E a você que assistiu até aqui, só tenho te agradecer, pedir que você compartilhe o canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!